que você é mais grata? Minha família, minha saúde. O melhor marido do mundo, uma família maravilhosa e uma linda casinha. Sou grata pelo meu marido, que ele está cuidando das crianças o fim de semana todo, enquanto eu fui para um fim de semana com as minhas amigas. Sou grata porque o Senhor salvou minha alma. E sou grata pelo ar que respiro e pelo sol que brilha todos os dias. Sou grata pelo meu filho, porque ele é uma alegria para mim, especialmente quando tocamos música juntos. Sou muito, muito grata pela minha salvação. É uma nova vida em relação à que eu tinha antes, que era extremamente decepcionante. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Amo ouvir outras pessoas expressando pelo que são gratas. Talvez sua igreja, como a minha, tenha momentos de testemunho onde as pessoas falam publicamente sobre como Deus as tem abençoado. Amo isso! Estamos no meio da série chamada Gratidão. E hoje Nancy vai explicar por que a gratidão deve ser uma atitude do coração o ano todo, especialmente para nós que entendemos o que significa sermos perdoadas. Eu acho que um cristão ingrato é uma contradição. Se refletirmos sobre isso, é realmente inconcebível. Éramos pecadoras, culpadas, condenadas, sem relacionamento com Deus, separadas dele, sem esperança. Essa era a situação de cada uma de nós. Nascemos já nessa condição. E Deus, em sua grande misericórdia e graça, achou por bem nos salvar, nos redimir, nos resgatar do pecado, nos libertar, enviar Jesus por nós, nos dar o seu Espírito Santo, nos dar a sua palavra, nos dar o seu corpo e o seu povo, nos dar a sua esperança e as promessas da vida eterna. Não é inimaginável que sejamos ingratas? Culpa, graça e gratidão, esse é o Evangelho, e frequentemente, por alguma razão, falhamos na parte da gratidão. Precisamos ser lembradas. Eu sei que eu preciso da graça de Deus, de onde Deus nos encontrou e do que Ele nos salvou. Muitas de nós conhecemos o Senhor quando éramos crianças e é difícil lembrar como era a nossa vida antes dele. Eu não tenho memórias antes de ser salva. Confiar em Jesus foi a minha primeira lembrança, mas às vezes esquecemos de onde Deus nos encontrou e onde estávamos sem Ele e do quão maravilhoso é que Ele nos salvou. Meu pai não era um homem muito emotivo, mas quando ele falava sobre onde Deus o encontrou quando era jovem, um rebelde, aos 20 e poucos anos, e como Deus o salvou, sexta-feira, 13 de outubro de 1950, ele se emocionava porque nunca superou a maravilha do significado da salvação em Cristo. Eu nunca quero deixar de me maravilhar e acho que um coração grato é uma forma de continuar a me maravilhar. E manter-me maravilhada é uma maneira de me ajudar a ter um coração grato. Temos falado ao longo das últimas sessões sobre a gratidão, o que é, por que é importante, razões pelas quais temos que ser gratas, os atributos de um coração grato versus ingrato e como saber qual deles estamos nutrindo. Na última sessão, falamos sobre como devemos expressar nossa gratidão. Precisamos agradecer ao Senhor em voz alta. Precisamos dizer nossos agradecimentos, não apenas pensar neles. Agradecemos a Ele com música. Cantamos ao Senhor. Cante ao Senhor com ações de graças. Agradecemos a Ele com nossas orações, como o apóstolo Paulo frequentemente fazia nas epístolas do Novo Testamento. Falamos também sobre a importância de agradecer a Deus tanto em particular como publicamente. Algumas de nós nos sentimos mais confortáveis em nos expressar em privado e não tanto em público. Mas é algo bom dar graças ao Senhor na congregação dos justos para nos lembrarmos uns aos outros de quão grande Deus é. Eu me lembro do Dia de Ação de Graças do ano passado.
Na véspera, houve um culto especial de ação de graças na minha igreja e foi aberta uma oportunidade para as pessoas compartilharem seus testemunhos da fidelidade de Deus, da grandeza de Deus e do que Ele tinha feito por elas no ano que passou. Uma após outra, homens, mulheres, uma menininha, algumas pessoas mais idosas, outras mais jovens, algumas que conheciam o Senhor há anos, outras que o conheciam há pouco tempo, se aproximaram do microfone e deram seus testemunhos sobre o que Deus havia feito por elas no último ano. Elas expressaram gratidão. Meu coração foi tão abençoado ao ouvir aqueles testemunhos vindo de pessoas com diferentes caminhadas de vida, tantas experiências de vida diferentes ao longo desses últimos anos. E ainda assim, as ouvi em um uníssono, dando graças ao Senhor. Isso fez a gratidão transbordar em meu próprio coração, porque essas pessoas estavam dispostas a chegar ao microfone e a dizer: Deus tem sido tão bom e eu lhe dou graças. Hoje, queremos falar não apenas sobre como dar graças, mas sobre quando dar graças. Quando devemos dar graças ao Senhor? Deixe-me começar dizendo que devemos dar graças ao Senhor o tempo todo, e vamos falar sobre isso. Mas há alguns momentos específicos em que realmente precisamos dar graças ao Senhor. Eu quero destacar vários deles. O primeiro acho que há algumas ocasiões especiais em que é especialmente apropriado dar graças ao Senhor. Feriados, por exemplo. Essa palavra realmente veio originalmente de duas palavras: dias santos. Quando pensamos no dia de ação de graças, no Natal, em alguns dos dias santos em nosso calendário da Igreja, o dia da Reforma, que é o último dia de outubro, alguns desses dias santos, que são oportunidades para nós pararmos e pensarmos sobre nossa fé cristã, sobre o que ela significa para nós e sobre o que Deus fez por nós, é importante pararmos, avaliarmos de uma maneira especial, reservarmos um tempo para dar graças ao Senhor. Eu amo reservar um tempo na época dos feriados para agradecer a Deus enquanto eu reflito sobre a sua bondade. Eu amo fazer isso na véspera do Ano Novo, assim como no dia do Ano Novo. Na verdade, por vários anos, uma das maiores bênçãos do meu ano tem sido realizar um culto especial de véspera de Ano Novo que realizamos na minha casa. Várias famílias se reúnem, cada uma trazendo um prato para compartilhar. Crianças, adolescentes e adultos juntos, e temos um momento de comunhão maravilhoso, aproveitando a companhia um do outro. Depois nos reunimos no final da noite e temos um tempo de louvor e ação de graças. Ouvimos testemunhos do que o Senhor fez ao longo dos anos e sobre a sua bondade. Lemos as Escrituras juntos, louvamos e oramos. No novo ano, louvamos a Deus pelas suas misericórdias durante o ano e pela fidelidade que esperamos para o próximo ano. Esses momentos têm sido tão preciosos. Ocasiões especiais para agradecer ao Senhor. No Antigo Testamento, os judeus tinham seus próprios feriados. 3 vezes por ano, por exemplo, todos os homens judeus deveriam fazer uma peregrinação a Jerusalém, com o propósito de agradecer ao Senhor. 2 dessas ocasiões eram no início e no final da colheita. No início da colheita, eles ofereciam os primeiros frutos da colheita ao Senhor e diziam: obrigado, Senhor, pelo que tens nos proporcionado e pelo que sabemos que irá nos proporcionar. E no final da colheita, quando todos os grãos, trigo e provisões de alimento tinham sido colhidos, eles paravam e tiravam um tempo para refletir sobre a bondade de Deus, para dizer: obrigado, Senhor, para oferecer seus dízimos, suas ofertas e sua gratidão ao Senhor.
Tempos especiais durante o ano, momentos especiais em nossas vidas para oferecer ações de graças. Há momentos nas Escrituras e momentos em nossas próprias vidas em que paramos para agradecer a Deus ao concluir uma tarefa ou um empreendimento. Penso em como, quando o templo foi construído, o povo teve um maravilhoso culto de ação de graças, ou quando o muro foi reconstruído em Jerusalém, após os 70 anos de exílio, o povo parou. Eles haviam trabalhado duro e por muito tempo e pararam para dizer obrigado ao Senhor e para louvá-lo. Na verdade, havia pessoas cujo trabalho era serem agradecidas, liderar o povo em ações de graças. Esses eram os músicos, instrumentistas e cantores, e eles ajudaram na oferta de ações de graças ao Senhor. À medida que temos momentos especiais ao longo de nossas vidas, é bom parar no início e no final para dizer obrigada, Senhor, pelo que vais fazer e obrigada, Senhor, pelo que já fizeste. Lembro-me de quando construí a minha casa. Quando ela ficou pronta, tivemos uma cerimônia de dedicação. Oferecemos a casa ao Senhor, mas também temos ações de graças. No final do primeiro ano de gravações do Aviva Nossos Corações, tivemos uma reunião especial e agradecemos ao Senhor pelo que Ele havia feito ao dar vida a este ministério e pelas pessoas que tinham sido parte disso. Casamentos e até funerais são ocasiões quando há cristãos envolvidos para agradecer. Quando meu pai foi para o seu lar eterno estar com o Senhor, tivemos um culto de celebração, um momento para celebrar a sua vida e a bondade de Deus em nos dar esse pai, esse marido. Todas essas diferentes ocasiões oferecem oportunidades para agradecer ao Senhor, mas não apenas em ocasiões especiais. As Escrituras dizem que suas misericórdias são renovadas a cada manhã e que todos os dias o Senhor nos enche de bênçãos. Se Ele nos agracia com bênçãos diariamente e renova sobre nós as suas misericórdias todos os dias, não fica claro que nossa gratidão deveria ser diária? Diariamente, todos os dias, toda manhã e toda noite, havia levitas no Antigo Testamento que deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor. O salmista diz, mesmo no meio da noite me levanto para te agradecer. 3 vezes por dia, Daniel se inclinava e orava e agradecia ao Senhor. Devemos agradecer a Deus continuamente, pois Ele nos abençoa continuamente. Efésios 5 diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês. Hebreus 13, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Continuamente. Salmo 34, bendirei o Senhor, quando? Todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Isso não significa que as coisas estão sempre indo bem o tempo todo, do nosso ponto de vista humano. Não significa que as circunstâncias estão sempre de acordo com os nossos gostos, sempre confortáveis, fáceis e convenientes. Mas o salmista diz, como um ato de minha vontade, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Não é apenas nesta vida. O Salmo 30, verso 12 diz, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre, para sempre. É isso que estaremos fazendo por toda a eternidade, dando graças, adorando, louvando, honrando aquele que derramou tanta graça em nossas vidas. Ação de graças não é apenas um dia no ano. Não é apenas um evento no ano.
É bom ter essas datas especiais em que paramos e, de uma maneira consciente, agradecemos. Mas a ação de graças realmente deveria ser uma vida de agradecimento, um modo de vida, dia após dia, manhã, tarde e noite, continuamente, para sempre, agradecendo ao Senhor. O espírito de gratidão que fica tão evidente no Dia de Ação de Graças realmente não precisa ser reservado para um dia em novembro, como acontece nos Estados Unidos. Nancy DeMoss Wogemuth tem encorajado você a mostrar gratidão todos os dias, o ano todo. Vamos voltar ao ensino de Nancy. Um certo dia de ação de graças, Ann Landers, uma colunista norte-americana, publicou em sua coluna num jornal uma lista de coisas pelas quais devemos ser gratas. A lista havia sido enviada a ela por outra pessoa. Veja os pontos na lista. Seja grata pelas roupas que ficam um pouco apertadas, pois isso significa que você tem comida suficiente. Seja grata pela bagunça que você limpa depois de uma festa, pois isso significa que você esteve cercada por amigos. Seja grata pelos impostos que você paga, pois isso significa que você está empregada. Seja grata pelo gramado que precisa ser cortado e pelas janelas que precisam ser consertadas, pois isso significa que você tem um lar. Seja grata pela conta de luz, pois isso significa que você tem energia em casa. Seja grata pela roupa suja, pois isso significa que você tem roupas para usar. Seja grata pelo espaço que você encontrou lá no final do estacionamento, pois isso significa que você pode caminhar. Seja grata pela senhora que canta desafinado atrás de você na igreja, pois isso significa que você pode ouvir. Seja grata quando as pessoas reclamam do governo, pois isso significa que temos liberdade de expressão. Seja grata pelo alarme que toca nas primeiras horas da manhã, pois isso significa que você está viva. Temos tanto a agradecer e devemos falar sobre o que somos gratas. Quais são os seus motivos de gratidão? Dissemos que temos todas as razões do mundo para ter uma atitude de gratidão, pois éramos culpadas e Deus derramou sua graça sobre nós, e a gratidão é a nossa resposta racional. Culpa, graça e gratidão. Esse é o Evangelho de Cristo. Temos que começar dizendo que, de acordo com as Escrituras, devemos ser gratas por tudo. E isso inclui, tudo. Na carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que devemos ser gratas? Por todas as coisas, certo? Vamos pensar em como demonstrar gratidão a Deus por bênçãos físicas e materiais, assim como por bênçãos espirituais. Primeiro, bênçãos físicas e materiais. Deixe-me me apressar em dizer que essas não são as bênçãos mais importantes, mas são frequentemente as que vêm à mente primeiro e que nos ajudam a expressar gratidão ao Senhor. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Deus é o doador. Não existe nada de bom que nós mesmas tenhamos criado. Cada dádiva que temos vem de Deus. 1 Crônicas 29 é um relato do culto de louvor, do culto de ação de graças que ocorreu depois que os judeus trouxeram todas as suas ofertas que seriam usadas para construir o templo. Quando todas as ofertas foram recolhidas, o rei Davi liderou uma oração de ação de graças. Ele agradeceu ao Senhor pelas bênçãos materiais e físicas que ele tinha providenciado para o templo. Davi disse neste maravilhoso salmo de louvor: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas.
Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Davi estava dizendo: tudo o que temos vem de ti, é tudo uma dádiva tua, e até mesmo o que oferecemos a ti, nos deste para devolvermos a ti. Não temos nada que não tenha vindo de ti, então te agradecemos. Precisamos agradecer a Deus por aquelas coisas que muitas vezes ignoramos: saúde, um lar, comida, roupa. Essas bênçãos tangíveis e materiais. Eu penso em quantas vezes Jesus agradecia antes de comer. Agradecer a Deus por nossa comida nos lembra que temos tantas outras coisas pelas quais devemos ser gratas. Mas além das bênçãos físicas e materiais, Deus nos encheu de bênçãos espirituais, tão numerosas que são incontáveis. É importante para mim fazer uma lista dessas bênçãos e estimular minha memória e a minha mente sobre todas as coisas que Deus fez por mim no âmbito espiritual. Deixe-me listar aqui algumas das coisas que, enquanto eu estudava as Escrituras, saltaram aos meus olhos e falaram comigo sobre bênçãos espirituais pelas quais devemos ser gratas. O Salmo 75, versículo 1 diz: damos-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Agradecemos a proximidade da presença de Deus. Você sabia que na era do Antigo Testamento, o tempo da Antiga Aliança, até que Cristo viesse e morresse na cruz, os crentes judeus não podiam se aproximar de Deus? Havia um véu bem grosso que os separava do Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. Mas quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado de cima para baixo e nos foi dado acesso à presença de Deus. Agora somos convidadas a nos aproximar de Deus. Eu recebi um e-mail na semana passada de uma mulher que disse que, em um retiro de mulheres recente, eles tiveram um modelo em tamanho real do tabernáculo e tiveram a oportunidade de passear pelo tabernáculo. E ela disse: eu não percebi o quanto entrar no Santo dos Santos me impactaria. Fiquei impactada quando percebi que não precisava arriscar a morte ao entrar na presença de Deus, como os israelitas faziam. Este é um grande lembrete de como somos gratas por experimentar a presença de Deus sempre e onde quer que estejamos, agradecendo a Deus pela proximidade de sua presença. Salmo 30, versículo 4, diz que devemos cantar louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, agradecendo a Deus por sua santidade. Isaías 12, 1 diz que agradecemos a Deus por sua misericórdia. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste, agradecendo a Deus por sua misericórdia. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 9, nós agradecemos a Jesus, graças a Deus por seu dom indescritível. Isso é o suficiente para nos fazer agradecer a Deus por toda a eternidade. E com Cristo vem tantas outras bênçãos. Colossenses capítulo 1, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que pacote de bênçãos vem com Jesus! Agradecendo a Ele por sua salvação, por seu perdão, nós agradecemos por essas bênçãos espirituais. Paulo disse que agradeceu a Cristo Jesus porque Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério, o chamando para ministrar. E você pode dizer, bem, eu não fui chamada para o ministério, eu tenho um emprego normal. Eu não sei que tipo de trabalho você tem.
Mas eu sei que Deus chamou a todas nós para sermos suas servas, para sermos sacerdotes para Ele, para servi-lo e servir aos outros. Paulo diz que isso é uma bênção incrível. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra, tanto em encontros em grupos como este, quanto individualmente no dia a dia. Isso é uma bênção, é um privilégio pelo qual sou profundamente grata. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele agradeceu a Deus pela vitória sobre a morte e o túmulo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é uma inimiga, mas não é mais uma inimiga final. Cristo veio e quebrou o poder da morte, do inferno e do pecado e nos libertou da morte e do túmulo. Paulo passa por aquele longo trecho em Romanos capítulo 7, onde ele fala sobre os problemas que tem em querer fazer o que é certo, mas nem sempre tendo o poder para fazer o que é certo, e a luta que acontece dentro dele por causa do pecado que habita nele. E ele chega ao fim daquele trecho e diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me livrará desse domínio do pecado? E ele continua: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. O que ele está dizendo? Dou graças a Deus pela libertação, através de Cristo, do domínio, do controle do pecado na minha vida. Paulo agradeceu a Deus pelo triunfo do Evangelho, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pode parecer que este mundo está vencendo contra Cristo e contra o seu reino, mas os portões do inferno não prevalecerão contra o reino de Cristo, contra a igreja de Cristo. Seu evangelho é triunfante. Assim, os anjos e os 24 anciãos no céu agradeceram a Deus pelo poder e reinado de Cristo. Apocalipse capítulo 11. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Verso 17. Agradecemos a Deus por seu governo e reinado eterno. Ele reina hoje e por toda a eternidade sobre todos os reis e presidentes e principados e potestades e governantes desta terra. Ele reina sobre tudo no céu e sobre tudo na terra e sobre tudo debaixo da terra. Todos os poderes do inferno estão sob sua máxima autoridade. Tantas outras bênçãos espirituais. Eu agradeço a Ele pelo seu Espírito Santo. Eu agradeço a Ele pela convicção do pecado. Eu agradeço a Ele por sua palavra. Eu agradeço a Ele pela igreja, o corpo de Cristo, e pelo que isso significa em minha vida pessoal, e pelo privilégio de fazer parte deste corpo. Então nós o agradecemos. Ó Pai, por toda a eternidade não teremos tempo suficiente para te agradecer por todas as bênçãos físicas e espirituais que recebemos de tua boa mão. Mas nossos corações estão cheios e somos gratas e dizemos: obrigada, 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 obrigada. Amém. Amém. Você sabia que uma grande parte do Novo Testamento foi escrito a partir de um coração cheio de gratidão? Descubra por quê na próxima sessão. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.